Buenas! Se você mexe ou irá mexer com inteligência artificial, fazer a instalação dos drivers da placa de vídeo, CUDA e CUDA-NN irão fazer parte da sua trajetória. Até porque sem eles os treinamentos se tornam, digamos assim, inviáveis. Então neste vídeo iremos ver não só como realizar suas instalações, mas também entender cada uma das etapas e possibilidades que possuímos. Antes de começar, preciso ressaltar que os principais frameworks de inteligência artificial são compatíveis apenas com placas de vídeos da NVIDIA. Sim, é meio que um monopólio, mas fazer o quê? Até pode ser dado alguns argumentos que com a AMD também funciona, mas é um processo à parte e não sei dizer até que ponto apresenta resultados semelhantes. Então, se você possui de qualquer marca que não seja NVIDIA, infelizmente este vídeo não irá te ajudar. Agora, se você possui NVIDIA, vamos entender quais são as características da sua placa de vídeo para podermos escolher os drives corretos, além de ver se ele é compatível com os frameworks de Deep Learning. Vale mencionar que iremos iniciar de um computador que não possui qualquer drive de placa de vídeo instalado, e no sistema operacional Ubuntu versão 22.04 LTS. Mas que deve funcionar com outras versões também. Inclusive, é uma continuação do vídeo que realizamos a instalação de ferramentas de desenvolvimentos. Agora, caso você esteja querendo mudar a versão ou reinstalar por algum motivo os drives da placa de vídeo, pode dar uma conferida no outro vídeo que falamos como desinstalar CUDA-NN, CUDA e os drives da placa de vídeo sem a necessidade de formatar o computador, pois aqui iremos assumir que nenhum deles esteja instalado. No nosso primeiro passo, antes de fazermos qualquer verificação das compatibilidades, vamos instalar os drives padrões da placa de vídeo que é necessário independentemente do que for fazer. Seja apenas usar o computador, jogar, realizar treinamentos ou inferências. Então vamos ao nosso terminal. Para garantir que estamos com os repositórios atualizados para pegar as versões mais recentes, podemos rodar o sudo apt update. Em seguida digitar a senha de root do sistema operacional e aguardar finalizar. Assim que estiver pronto, vamos então ao sudo apt upgrade, que são dois comandos padrões do Ubuntu. Assim que estiver tudo atualizado, vamos aos drives. Nesta parte, até poderíamos acessar o site da NVIDIA e baixar por lá, mas para facilitar nossa vida, vamos fazer pelo terminal, utilizando o comando sudo ubuntu-drives --device, onde irá nos mostrar as versões mais recentes disponíveis para a nossa placa de vídeo. Não sei se pode ser o seu caso, mas caso esse comando não funcione, talvez seja necessário instalá-lo com o comando sudo apt install ubuntu-drives-common. Aí sim, será possível rodar o comando anterior para ver os drives disponíveis. O que não foi o meu caso, pois ele já veio funcionando. Enfim, podemos ter até 3 opções para instalar o drive. Uma é o drive normal, outra com final server e por fim com final open. Se você não quiser ter qualquer problema, eu diria para instalar a versão normal, pois ela é completa e possui suporte total da NVIDIA. Agora, se quiser economizar espaço, com o final server, não será instalado o i386, o que significa que não terá suporte para softwares e jogos desenvolvidos para a arquitetura de computador de 32 bits. O que não é muito comum acontecer. Mas se você for usar o computador para jogos, eu aconselharia instalá-lo para não correr riscos, principalmente se for rodar algo muito antigo. Para ter uma ideia, entre instalar a versão normal e a server, pode ter uma diferença de 50 a 100 MB, dependendo do sistema operacional. No caso do Ubuntu, é de aproximadamente 90 MB, o que é praticamente nada se estamos falando de um computador normal. Mas se for um servidor cloud que é cobrado por armazenamento ou tiver um hardware limitado, pode significar algo e ser uma possibilidade. Já com final open, é para ser praticamente o mesmo que a versão normal, mas com recursos open source.
Inclusive, você pode conferir e contribuir acessando o GitHub do projeto. Particularmente, nunca usei ele, e já vi vários relatos que ele apresenta bugs e perda de desempenho em relação à versão privada da NVIDIA. Mas não deixa de ser uma ótima forma de aprender como tudo funciona e fazer customizações. Possivelmente ele seja o futuro e supere até mesmo os drives proprietários da NVIDIA. Ok, agora que entendemos as opções, vamos instalar a versão normal, mais recente disponível na lista. Para isso, basta digitar sudo apt install nvidia-driver- e o número da versão. Essa parte pode demorar conforme principalmente sua velocidade de internet. Quando ele estiver pronto, teremos que reiniciar o computador para que ele seja definitivamente aplicado ao sistema operacional e comece a funcionar. Então, me dê um instante enquanto reinicio o computador. Com a instalação finalizada e o computador reiniciado, podemos voltar para o terminal e digitar NVIDIA-SMI. Na parte superior teremos a versão do drive instalado e o CUDA. Mas espera aí, já fizemos a instalação do CUDA? E a resposta é não, não fizemos. Essa versão que estamos vendo é a versão máxima suportada pelo drive que possuímos, ou seja, podemos instalar o CUDA nessa versão ou anterior que deverá funcionar. Outras informações que temos aqui é a placa de vídeo, caso tenha mais de uma, irá aparecer múltiplas linhas. No meu caso, tenho apenas uma. Além de mostrar a quantidade de memória de GPU usada, assim como o total disponível. Inclusive na parte inferior temos todos os processos que estão usando a GPU e a quantidade de memória que eles estão usando. Um truque bem legal é digitar watch nvidia-smi. O comando watch irá fazer esse monitoramento ficar atualizando, ou seja, é uma ótima forma de acompanhar o quanto um treinamento ou um sistema está consumindo de memória durante sua execução. Ok, vamos apertar Ctrl C para sair do monitoramento para irmos para o nosso próximo passo, que é a instalação do CUDA. Mas antes de instalar, temos que ver qual versão é compatível com a sua placa de vídeo e com os recursos que desejamos utilizar. Não recomendo sair instalando a versão mais recente, pois alguns recursos podem não funcionar como desejado, principalmente se estiver utilizando uma placa de vídeo mais antiga. Acessando este site da NVIDIA, que inclusive irei deixar na descrição do vídeo, assim como os outros sites que iremos usar, podemos ir em CUDA Enable GeForce and Titan Products, pelo menos se estiver utilizando as principais placas de vídeo disponíveis no mercado. Caso não encontre a sua na lista, pode conferir as outras categorias. Por exemplo, as principais GPUs usadas em clouds estão nesta lista, tendo por exemplo a T4, que é muito usada pelo seu custo-benefício. Por fim, voltando para a nossa lista, eu estou usando uma RTX 3060, que já posso ver que ela possui um Compute Capability de 8.6. Então grave esse número que será importante mais para frente. Agora, clicando sobre o nome da placa de vídeo, iremos acessar suas informações dentro da página da NVIDIA. Aqui dentro temos que encontrar qual a arquitetura da placa. No meu caso é bem fácil de achar. Ela é Ampere. Alguns são um pouco mais complicados, pois não estão tão bem organizadas. Mas se mesmo assim não encontrar, pode dar uma olhada na Wikipedia. Pois é, a velha e boa Wikipedia. Nesta página, ao descermos, iremos encontrar uma tabelinha contendo tanto o Compute Capability quanto a arquitetura das placas. Com isso, basta procurar a sua e meio que torcer para que ela tenha sido adicionada corretamente na lista para obter as informações. Beleza, com a arquitetura também anotada, que no meu caso é a Ampere, vamos verificar quais versões do CUDA os recursos que desejamos usar suportam. No meu caso, irei ver do PyTorch, que está presente em praticamente todos os projetos open source. Ao acessar a página principal, podemos descer até Install PyTorch,
Por aqui já podemos ver a versão mais atual e as versões do CUDA suportadas, que inclusive, como iremos ver depois, não são as versões mais atuais disponíveis do CUDA. No caso do PyTorch, iremos ver mais para frente que instalar uma versão diferente do CUDA no sistema operacional não será um grande problema, mas dependendo do que for usar pode apresentar problemas. Então é sempre bom dar uma conferida. Um exemplo disso é o InternImage, que é uma arquitetura de segmentação semântica e durante suas configurações irá necessitar de versões específicas para compilar e rodar o DCN. Agora, se quiser uma versão mais antiga ou sua placa de vídeo não suportar as versões do CUDA, pode acessar Previous Version of PyTorch. Nessa página, basta procurar a versão do PyTorch desejada, assim como consultar as versões do CUDA suportados por ela. Apenas para fazer uma observação, e acredito que até um ponto de curiosidade, antes de instalarmos o CUDA e o cuDNN, vamos acessar o terminal e criar um ambiente do Anaconda novo. Caso desconheça o que é e como funciona o Anaconda, pode conferir nosso outro vídeo que falamos sobre ele. Enfim, com o ambiente criado, vamos baixar a versão mais atual do PyTorch, apenas digitando pip install torch. E durante sua instalação, já podemos ver alguns pontos interessantes. Além de instalar o Torch, ele também baixa o CUDA e o cuDNN que foram utilizados para compilar a versão específica do Torch, algo que pode ser visto durante a instalação. E para comprovar definitivamente isso, após finalizar a instalação, vamos acessar o console do Python. E assim que carregar, vamos importar a biblioteca do PyTorch que acabamos de instalar. E com o comando torch.version.cuda, iremos ver a versão do CUDA que está sendo usado e com torch.backends.cuDNN.version, abre e fecha parênteses, iremos ver a versão do cuDNN. Indo mais longe, podemos criar um tensor com valor igual a 0 e enviá-lo para a placa de vídeo, o que iremos ver que foi enviado sem problemas. Ou seja, às vezes pensamos que por estar funcionando a placa de vídeo no PyTorch, significa que está tudo instalado corretamente. Mas na verdade, o próprio Torch faz sua instalação. Então não podemos assumir que esteja tudo certo só porque por dentro dele está funcionando. Lembrando que é necessário ter pelo menos o drive da placa de vídeo instalado, que meio que é o mais fácil. Um exemplo disso é o InternImage, que comentamos anteriormente. Ele não irá utilizar o PyTorch. Consequentemente, não irá funcionar caso não tenha instalado o CUDA e o cuDNN corretamente no sistema operacional. Perfeito! Voltando para a instalação do CUDA, agora que temos tudo anotado e sabemos as características da nossa placa de vídeo e as limitações dos recursos que iremos usar, vamos para a instalação do CUDA Toolkit, que pode ser feito direto no site da NVIDIA. Nesta parte, iremos clicar em Download Now e na página que abrir, ele irá sugerir para fazer a instalação do CUDA mais recente. Mas como meu objetivo é usar o PyTorch e vi que a versão mais recente do CUDA que ele suporta é a 12.1, só por garantia e para exemplificar, vamos instalar a mesma versão. Para isso, teremos que ir em Archive of Previous CUDA Releases. Nesta página, iremos encontrar, se não for todas, praticamente todas as versões que o CUDA já possuiu, sendo que nas versões mais recentes, todos possuem documentações, onde podemos acessar para ver quais placas de vídeo são compatíveis. No caso, irei acessar a documentação da 12.1.0. Já no menu da esquerda, já podemos ver as arquiteturas suportadas. No meu caso é a Ampere, então tudo certo. Já em Program Guide, teremos uma opção chamada Compute Capabilities, onde irá mostrar as versões suportadas, que no meu caso é a 8.6, ou seja, tudo certo. Minha placa de vídeo suporta a versão 12.1 do CUDA. Sabendo disso, podemos voltar para o site onde encontramos as versões do CUDA, mas desta vez, em vez de entrar na documentação, iremos clicar em CUDA Toolkit
e a versão desejada. Como estamos instalando para o Ubuntu, vamos em Linux, x86-64, Ubuntu e por fim a versão, que no meu caso é a 22.04. Se você tiver qualquer outra versão, não se preocupe, os passos são os mesmos. Basta ir seguindo os comandos que formos encontrando. E nem preciso mencionar. Mas se sua versão do Ubuntu não estiver na lista, bom, significa que ela não é compatível com essa versão do código. Agora temos 3 opções de download. O resultado será o mesmo, mas vamos entender nossas opções, já que algumas delas são ideais para determinados cenários. Começando pelo dev local. Ele irá baixar o arquivo contendo o CUDA no nosso computador e a partir dele será adicionado dentro do gerenciador de pacotes do sistema operacional, que no caso do Ubuntu é o apt install, para então realizar a instalação, podendo inclusive aproveitar esse arquivo que foi baixado, que pesa alguns gigas, dependendo da versão, para ser utilizado na instalação em outros computadores. Ou seja, essa opção é interessante caso queira instalar em mais de um computador, já que irá precisar baixar somente uma versão do arquivo do CUDA. Depois basta ir passando para os outros computadores, não sendo mais necessário rodar esta linha que baixa vários gigas. Já o Dev Network não irá baixar os arquivos inteiros do CUDA de forma offline, como na outra opção. O que ele irá fazer é baixar apenas o que for necessário e já irá fazer a instalação. Por esse motivo ele acaba tendo menos etapas, pelo menos em relação à outra opção. Ou seja, é perfeito para situações que queremos realizar a instalação apenas uma vez. Por fim, temos o Run File Local. Ele é muito parecido com a nossa primeira opção. Também irá baixar os arquivos inteiros do CUDA de forma offline antes de realizar a instalação. Porém, ao contrário da outra opção que utilizou o gerenciador de pacotes do sistema operacional, aqui não será utilizado. Ele irá fazer a instalação direto. Para quem conhece o Windows, essa opção é muito parecida com o .exe, onde baixamos o instalador offline e depois executamos ele para fazer toda a instalação do software, que neste caso é o CUDA. Sua maior desvantagem é que ele é maior em relação à primeira opção, já que precisa ter tudo o que é necessário para fazer a instalação. Mas é perfeito para servidores com limitações de acesso à internet, pois podemos apenas passar o arquivo pronto lá para dentro, ou que não possui o recurso de gerenciador de pacotes instalado ou ativado, o que pode ser comum por questões de segurança e até para economizar espaço. Em resumo, se estiver usando um computador sem qualquer tipo de limitações, que é mais comum em residências e queira instalar somente uma vez, o Network é a opção mais fácil. Por este motivo, irei usá-lo. Então, vamos apenas executar os comandos informados pela própria NVIDIA. Primeiro, baixando um arquivo super pequeno offline, que contém as informações de onde devemos buscar no servidor da NVIDIA os arquivos do CUDA. Assim que estiver pronto, podemos adicioná-lo no nosso gerenciador de pacotes do sistema operacional, realizar as atualizações dos pacotes para o Ubuntu conseguir identificar o repositório que acabamos de adicionar. Porém, cuidado! Antes de executar o próximo comando, vamos rodar apt-list-a CUDA, onde irá mostrar todas as versões do CUDA que estão disponíveis no repositório que adicionamos. Normalmente, se rodarmos o comando sugerido pela NVIDIA, ele pode acabar baixando a versão mais recente desta lista, que não necessariamente é a versão desejada. Então, vamos executar sudo apt install CUDA e adicionar o nome da versão que desejamos, que no meu caso é a 12.1.0-1. Aí sim, a instalação do CUDA irá começar, que no caso irei dar uma viagem no tempo até tudo estiver pronto. E calma lá, o tempo não resolveu todos os problemas ainda. Com a instalação realizada, teremos que configurar variáveis de ambiente para podermos utilizá-lo. Uma forma bem comum de se fazer isso é adicionar dentro do arquivo batrc, mas eu não recomendaria fazer por ele, e irei mostrar o motivo disso.
Mas se você mesmo assim quiser fazer, vamos ver como. Primeiro podemos acessar digitando sudo nano til/.batrc. Dentro do editor, vamos até o final do arquivo e adicionar essas duas linhas. Eles irão criar variáveis de ambientes apontando para a instalação do CUDA, que inclusive se acessarmos esse caminho nas pastas do Ubuntu, iremos encontrar duas pastas chamadas CUDA. Uma com a versão que instalamos e outra apenas CUDA. Porém, elas são as mesmas pastas. Por padrão, a NVIDIA cria uma pasta que é apenas um atalho para a pasta principal da versão. A vantagem disso é que por mais que alteremos a versão do CUDA, o atalho irá continuar sendo chamado de CUDA, independente da versão instalada. Ou seja, podemos nos beneficiar disso adicionando nesses caminhos apenas a pasta CUDA. É comum vermos em tutoriais apontando direto para a pasta com a versão. E bom, irá funcionar do mesmo. Só irá precisar editar o caminho novamente quando for alterar a versão do CUDA. Então, vou optar por deixar apenas CUDA, para facilitar minha vida futura. Porém, eu mostrei tudo aqui, bonitinho e tal. Mas como comentei, não recomendaria adicionar esses comandos dentro do batrc. E irei provar para você o motivo. Apenas mostrei ele por ser o mais comum de encontrarmos. Ou seja, nesta parte daqui para frente, será apenas para justificar o porquê não sugiro adicionar aqui por dentro. E depois irei mostrar o lugar que eu diria ser o mais ideal. Mas se você quiser deixar aqui, também deverá funcionar. Pelo menos em grande parte das vezes. Vou apenas salvar dentro do batrc para poder demonstrar o motivo. Para isso, podemos clicar em Ctrl+X e apertar Y para confirmar e salvar as alterações. E como não reiniciamos o computador ainda depois que instalamos o CUDA, iremos fazer isso agora. Beleza, com as variáveis configuradas dentro do batrc e depois de reiniciar o computador, podemos abrir o terminal e digitar nvcc --version. Se esse texto aparecer informando a versão do CUDA, significa que a instalação foi realizada com sucesso e já pode utilizar o CUDA. Ou seja, teoricamente podemos abrir, por exemplo, a IDE PyCharm, que falamos dela em outro vídeo onde falamos de ferramentas de desenvolvimento. Abrir um projeto e criar um script Python novo. Nele iremos importar a biblioteca OS. Em seguida, printar a variável de ambiente onde armazenamos o caminho para a instalação do CUDA. E em seguida, iremos printar o comando nvcc --version, que acabamos de ver que mostra a versão do CUDA. Clicando com o botão direito, podemos botar para rodar e... Eita! Está informando que a variável é vazia e não encontrou o comando nvcc? Vamos tentar fazer diferente. Vamos na pasta onde está o script que criamos, abrir o terminal e como temos o Anaconda instalado e que inclusive falamos dele em outro vídeo, iremos apenas digitar Python e o nome do arquivo para executá-lo. Opa, parece que agora deu certo. Estranho. Pois é, vou explicar o motivo. O que acontece é que o batrc, onde adicionamos a criação das variáveis do caminho para o CUDA, eles só são executados ao abrir o terminal. E como o PyCharm usa um terminal próprio e não usa o do sistema operacional, significa que ele nunca rodou aquelas linhas que adicionamos. O que significa que qualquer código que for executado fora do terminal do Ubuntu não irá conseguir localizar o CUDA. Pois é, esse é o problema de adicionar dentro do batrc. Beleza, mas aí você pode me perguntar, e qual o lugar ideal? Vamos lá, que irei mostrar. Primeiro irei apenas remover as linhas de dentro do batrc, já que não irei deixá-las aí dentro. Depois, podemos digitar sudo nano /etc /environment. Por padrão, o Ubuntu terá uma variável de ambiente chamada path. E podemos adicionar quantas variáveis de ambientes novos quisermos, para serem automaticamente criadas ao logarmos no sistema operacional.
Inclusive será aplicada para todos os usuários do computador, ao contrário do BetRC, que é executado somente para o usuário que configurou, ou seja, por lá ainda seria necessário entrar em cada usuário configurando o caminho para o CUDA. Como uma das variáveis que iremos criar é a path, e como podemos ver ela já existe, iremos apenas adicionar no final da linha, adicionando 2 pontos e o caminho para a pasta bin do CUDA. Em seguida, iremos adicionar uma nova variável de ambiente apontando para a pasta lib. Agora sim, podemos salvar o arquivo e reiniciar o computador para ela ser aplicada. Após reiniciar o computador, podemos testá-la para confirmar que deu certo. Vamos abrir o terminal e digitar nvcc version. Perfeito. E se fizermos por dentro do PyCharm, vamos acessar exatamente o mesmo arquivo e colocar para rodar o script. E opa, agora sim, foi localizado o CUDA corretamente. Em resumo, não recomendo configurar pelo PFRC, mas sim pelo etc. environment. Para terminar nossas instalações, vamos ao cuDNN. As suas versões mais recentes se igualam muito com a instalação do CUDA. Podemos acessar esse site e clicar em Download cuDNN Library. E qual versão devo instalar? Bom, se estiver usando o PyTorch, meio que não importa, pois como vimos ele já baixa a versão do cuDNN que ele irá usar. Mas se estiver usando alguma outra biblioteca que não tem essa função, ou algum recurso específico, é bom dar uma conferida para confirmar qual versão você irá precisar. Neste caso, irei baixar a mais atual, clicando em Linux, x86-64, Ubuntu e a versão do Ubuntu. As opções seguem a mesma ideia da instalação do CUDA, então não irei falar delas novamente. E irei partir direto para o Network. Show! Vamos para o terminal e caso tenha percebido, sim, as primeiras linhas são exatamente as mesmas que executamos ao instalar o CUDA. Mas por garantia, vamos executar novamente. Vai que para você seja diferente, já que pode estar usando uma versão diferente. Perfeito. Podemos rodar novamente o comando apt-list-a cuDNN para ver as instalações disponíveis. Neste caso, irei usar a mais atual, então vou apenas adicionar no final do comando o nome do arquivo e da versão desejada. Assim que a instalação estiver pronta, as versões mais recentes estão sendo salvas direto na pasta USR. Acessando Include, teremos alguns arquivos do cuDNN. Agora, se voltarmos e irmos em lib, teremos uma pasta chamada x86-64 Linux GNU, onde estão os arquivos principais do cuDNN. Então, teremos que adicionar esse caminho junto nas variáveis de ambientes que criamos para o CUDA. Para fazer isso, podemos digitar sudo nano etc environment e no final da variável ld_library_path adicionar 2 pontos e o caminho completo até a pasta. Depois disso, basta salvar e reiniciar o computador que já estará funcionando. Mas antes de fazermos isso, deixa eu mostrar como instalar versões mais antigas do cuDNN. Voltando para o site, podemos ir até o final da página e clicar em Archive of Previous Releases. Selecionar o grupo das versões desejadas e na lista precisa ter cuidado. Existem versões para o CUDA 12.x e 11.x, assim como para as mais antigas. Então pode escolher a versão que precisar e dentre as opções que aparecerem, baixar essa daqui, que é um arquivo compactado. Infelizmente, versões antigas do cuDNN, a NVIDIA exige que tenha uma conta e esteja logado. Como já tenho uma, vou apenas logar e após fazer isso, o download será liberado, bastando apenas selecionar o arquivo novamente. Assim que o arquivo compactado estiver baixado, podemos acessar a pasta onde ele está
e clicar com o botão direito e descompactar. Assim que estiver pronto, podemos acessar a pasta onde iremos encontrar mais duas pastas. E elas deverão ser movidas para as respectivas pastas dentro da pasta principal onde o CUDA está instalado, que, como vimos, está em USR local CUDA. Porém, como a pasta do CUDA está protegida e somente usuários roots podem modificá-la, teremos que enviar o arquivo via terminal. Para isso, podemos ir na pasta onde descompactamos os arquivos, abrir o terminal e digitar sudo mv para mover todos os arquivos da pasta include, adicionando o asterisco no final, para a pasta include do CUDA. Em seguida, podemos mover todos os arquivos da pasta liblocal para dentro de lib64 do CUDA. Por fim, para confirmar que os arquivos terão as permissões necessárias, podemos dar permissão para os arquivos qdnn.h e libqdnn, asterisco para pegar todos os arquivos que começam com esse nome. Perfeito! Agora sim! Versão antiga do qdnn instalada com sucesso. Como neste caso, ele foi instalado dentro da própria pasta do lib64 do CUDA e ela já foi adicionada como variável de ambiente durante a instalação do CUDA, não seria necessário modificá-la como fizemos com o novo padrão de instalação do qdnn. Para confirmar que está funcionando e até para ver a versão instalada, vamos fazer primeiro para a versão mais atual. Para isso, podemos digitar cat usr include qdnn_version.h pipe grep qdnn_measures -a2. Opa! No caso, a união dos três números irão resultar na versão instalada, que no caso a mais recente que fizemos anteriormente foi essa. Agora, se estiver com uma versão mais antiga, que é feita dentro do próprio CUDA, é só alterar o caminho para usr local CUDA include. Já a lógica para ver a versão é a mesma. E bom, neste caso, instalei duas versões diferentes do qdnn, mas na prática devemos instalar somente uma. Como na variável de ambiente, onde informamos o caminho para a pasta lib, onde se encontra o qdnn, está configurado primeiro para dentro do CUDA e depois para a versão mais recente que fica em outro lugar, a tendência é que os recursos que forem usá-lo irão priorizar a versão dentro do CUDA, já que vem primeiro. Mas, para evitar problemas, sugiro instalar somente uma versão. Aqui fiz só para demonstrar. Agora sim, após realizar a instalação dos drives da placa de vídeo CUDA e qdnn, temos nossa placa de vídeo configurada e pronta para as tarefas mais desafiadoras. Espero que além das instalações, tenha sido possível transmitir conhecimento suficiente para entender como realizar todas as etapas de instalação e configuração da placa de vídeo para trabalhar com inteligência artificial. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe, até a próxima. Fui!